Estamos de volta com o WW. Vamos falar agora sobre a desoneração, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo pretende apresentar ao Congresso Nacional, até o fim do ano, uma alternativa para substituir a desoneração da folha de pagamento. A reportagem é de Gabriela Prado. Segundo Haddad, os detalhes da proposta para substituir a desoneração vão ser conhecidos depois da comitiva do governo voltar da COP28, que começa na semana que vem. Nós precisamos botar ordem nessa história. São 10 anos em que nós estamos incidindo num erro que não está trazendo benefício nenhum para a economia brasileira. E nós vamos fazer isso com a cautela devida e com o diálogo devido. O ministro disse que a decisão pelo veto à proposta foi tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com base em 2 pareceres. Um da Advocacia Geral da União e outro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, apontando a inconstitucionalidade da proposta. O Congresso optou por renovar a desoneração até o fim de 2027, permitindo que empresas paguem alíquotas que variam entre 1% e 4,5% das receitas brutas, ao invés de 20% sobre a folha salarial. A desoneração custa 9,4 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Além disso, a proposta aprovada pelo Congresso Nacional estende o benefício a prefeituras, reduzindo a contribuição previdenciária de municípios com até 142 mil habitantes. A reação ao veto presidencial veio rapidamente. Congressistas e empresários beneficiados dizem que o fim da medida pode causar o desemprego de até 1 milhão de pessoas. O autor do projeto que renova a desoneração, o senador Efraim Filho, criticou a decisão do governo e disse que com o fim da medida, contratar deve ficar ainda mais caro para as empresas. Eu acredito que o governo tem sim os caminhos para promover o ajuste fiscal, o equilíbrio, tá certo, sem precisar ser cortando numa política que gera tantos empregos. Parlamentares já sinalizaram que devem derrubar o veto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai marcar ainda neste ano a sessão do Congresso Nacional para analisar a decisão do presidente. Pacheco disse ainda estar aberto a ouvir o que o ministro da Fazenda tem a dizer, mas lembrou que o Congresso já derrubou vetos semelhantes em outras ocasiões. A questão da desoneração da folha de pagamento, ela tem uma razão de ser. Ela não é pura e simplesmente um benefício ao acaso. O país precisa gerar emprego. As empresas que geram muito emprego precisam sobreviver. Vamos lá para a análise. Cristiano Noronha, o Haddad, ministro Fernando Haddad, disse hoje, aqui na Paulista, inclusive, que deve apresentar uma solução para pôr no lugar da desoneração. Primeiro, o que deve ser essa solução? O que você imagina? O que você tem de informação sobre isso? E segundo, o Congresso vai topar? Bom, Caio, é difícil achar uma solução da magnitude que a desoneração da folha beneficia, né? Então, eu acredito que o ministro ainda deve estar pensando em alternativas. Eu acho que nem o Ministério da Fazenda sabe. Por quê, Caio, que eu digo isso? Porque o governo, o governo está numa batalha intensa para aprovar medidas de cunho fiscal no Congresso Nacional, tentando arrumar dinheiro. E falta, nesse momento, espaço para eles acharem alguma brecha de fazer esse benefício. E se tem alguma alternativa com que seja compensatório e tão comparável assim à desoneração, então por que vetou a desoneração? Então, entende? Então, eu acredito que muito provavelmente ainda vai se tentar, na verdade, uma solução. Acho que o ministro ainda não tem o governo ainda não tem essa receita. O Congresso Nacional, Caio, quando a gente olha o placar dessas votações, o Congresso tem voto para derrubar esse veto. E a gente viu na reportagem aí, houve reação do setor empresarial, houve reação dos congressistas, mas também houve reação, Caio, até de entidades sindicais. A UGT, que é uma entidade sindical importante, até disse que viu com espanto esse veto do governo. Esperava-se que o governo vetasse a questão dos municípios, porque tinha um impacto até maior, 11 bilhões, no total o impacto disso é de 20 bilhões de reais, né? Então,
só 11 para os municípios, então isso aí poderia até ser gerenciado. Agora, a gente vai ver no final em tese, regimentalmente pela Constituição, os vetos eles só entram na pauta depois de 30 dias, mas por pressão política eles podem entrar antes, e o governo vai acumulando aí um conjunto de vetos polêmicos, veto do marco de garantia, veto do marco temporal, que o senador citou agora, há pouco, e agora essa questão da desoneração, tudo nessa reta de final de ano. Então, é muito complexo aí para o governo e desafiador o governo conseguir manter esse veto, na minha opinião. Daniel? Caio, concordo integralmente com o Cristiano que a chance de derrubada desse veto é gigantesca. Só para relembrar, na Câmara foram 430 votos a favor contra 17 ao votarem esse projeto. Eu percebi hoje, ao longo do dia, um ressentimento muito grande de senadores e deputados com o seguinte: no final do ano passado, há menos de um ano, o Congresso estava liberando 145 bilhões numa PEC da transição para o governo. Por mais que a gente reclame, e os economistas, o mercado, que zelam ali por política fiscal, por finanças públicas em ordem e cobrem ajuste, cobrem medidas que não firam muito a projeção de arrecadação de despesas e de renúncias tributárias do governo, inevitavelmente o Congresso compara e fala: poxa, eu te dei 145 bilhões, aí eu preparo uma medida que tem um amplo apoio de setores empresariais, de sindicatos, que custa 9 e você não me dá, e aí você vai dizer que eu aqui não estou ajudando com o ajuste fiscal, quando você está me pedindo para aprovar MP das subvenções, juros sobre capital próprio, fundos offshore, e aí você joga a culpa em mim. Então eu percebi muito esse ressentimento. Só para concluir, Caio, a gente goste ou não da política de desoneração da folha, me parece que a gente tem incorrido muitas vezes em repetir o pior dos mundos. A última vez que ela foi prorrogada, em 2021, por 2 anos, e é por isso que agora está acabando e está sendo prorrogada por mais 4, em 2021 ela foi sancionada no dia 31 de dezembro à tarde. E isso é o pior que pode acontecer para uma empresa. Pior do que não ter a desoneração da folha é não saber como você faz a conta, o orçamento do ano que vem. Isso é o pior, e a gente repete a falta de previsibilidade. Agora, Cristiano, o Haddad ele ganhou aí 2 batalhas importantes recentemente, né? Que é a questão da meta, né? E a desoneração, pelo menos vitórias temporárias, né? Na sua percepção, que argumento que ele tem utilizado aí para convencer o Palácio do Planalto dessas medidas? Olha, Caio, em primeiro o seguinte, revisar a meta, falar em revisar a meta ou aceitar um déficit maior nesse momento, quando o Congresso Nacional está ainda discutindo medidas justamente para aumentar a arrecadação e, segundo o próprio PT, corrigir injustiças fiscais, como tributação de offshore, jogar contra essas próprias medidas que o próprio PT defende. Então, esse é um dos argumentos. O Haddad também tem vencido essas batalhas por conta da boa receptividade e credibilidade que o mercado está tendo na política econômica. Lembrando, recentemente, a Standard & Poor's anunciou, e outras agências de risco também seguiram isso, que até o final do ano podem revisar a nota do Brasil, e isso pode significar até mais aumento de investimento, né? Então, o Haddad também tem utilizado isso como argumento. E outro ponto é que revisar a meta de 0 para 0,25 ou 0,50 não é tanto, é muito pior o sinal, até porque a meta é 0, mas ela tem uma banda que ela pode ser de déficit de 0,25. Então você vai abrir uma grande incerteza fiscal, emitir uma sinalização ruim para o mercado, sendo que existe uma banda ali que você pode trabalhar em torno dela sem que você seja classificado como descumpriu essa meta. Então isso tem sido utilizado como argumento, e também os bons resultados em alguns indicadores, apesar de toda a dificuldade que o ministro tem conseguido, isso acaba fortalecendo a credibilidade dele, não apenas junto ao mercado, mas também junto ao próprio governo como um todo. Ô Cristiano, o que você está apostando aí que dessa agenda econômica na reta final será aprovada até o fim do ano?
Olha, Caio, offshore resolve, eu acho que na próxima semana. Apostas esportivas pode acabar ficando um pouquinho mais para frente, mas eu acho que o Senado também vota. O projeto de lei de subvenção, eu estou confiante, sim, que aprova, e até mesmo a questão da reforma tributária. O único ponto que o governo pode ter uma dificuldade um pouco maior é nessa questão da JCP. Eles estão tentando ver uma fórmula, corrigir alguma distorção, mas não acabar. E isso pode ficar para o ano que vem para discutir essa questão da JCP de uma forma mais estrutural. Então, votando isso, abre-se o caminho também para votar esses projetos que são entendidos aí do ciclo orçamentário, né? PPA, LDO e o orçamento. Ô Daniel, eu achei interessante ali, porque o Cristiano coloca tanto a reforma tributária como a MP das subvenções, que está tendo uma operação política muito grande, uma aproximação do Arthur Lira com o Fernando Haddad, né? O Arthur Lira está caminhando, meio que quase matando no peito, essa que há uma semana, há 10 dias, era quase a grande aposta era de que essa medida provisória não seria aprovada, a da subvenção. Você tem notado essa aliança Arthur Lira, Fernando Haddad, e principalmente o avanço desse debate, dessa negociação sobre a subvenção, que é a que gera maior caixa, né, para o governo. É a mais importante dessas medidas em termos de volume de recursos que entrariam, que o governo conseguiria levantar. 34 bilhões de reais se for aprovada a medida provisória. Se vingar o projeto de lei, aí a gente pode tirar uma boa parcela disso, talvez uns 10 bilhões, porque quando você cria um novo imposto ou regulamenta uma nova cobrança, você tem a chamada noventena. Na medida provisória já está valendo. Se for aprovado o projeto de lei, demora um pouquinho mais de tempo, né? Mas é verdade, Arthur Lira mais uma vez exercendo o papel de, digamos, de fiador das contas públicas, de fiador da agenda de mercado, fazendo valer esse título que ele tem buscado ostentar perante o mercado, de responsabilidade fiscal, mas ainda tem uma ala bastante expressiva da Câmara e um pouco do Senado também, com restrições à MP das subvenções. Uma frente parlamentar, a FPE, que tem 205 integrantes, já se demonstrou contrária e já orientou sua bancada contra a MP. Justificativa, segundo os estudos que foram promovidos, hoje você tem uma taxação no conjunto para investimentos ali de 23% do total. Sem as subvenções, você teria uma carga tributária de 28% sobre esses novos investimentos. Então, ao setor privado é uma agenda bastante cara e aí você tem reflexos em boa parte da Câmara e do Senado também. Senhores, vamos despedir de vocês. Cristiano Noronha, da Arco Advice, cientista político. Muito obrigado, viu, Cristiano, pela sua gentileza estar aqui conosco sexta-feira à noite. Muito obrigado, bom fim de semana, viu? Daniel também, nosso diretor em Brasília.